Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Chico Chagas, da Assembleia de Deus, Pão da Vida, da cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Há uma pergunta que você pode fazer a você mesmo ou a outras pessoas e você não vai conseguir uma resposta precisa. Quantas pessoas estão dentro da casa de Deus e têm coragem de representar Deus? Tem coragem de defender Deus, sua palavra? Tem coragem de enfrentar o inimigo olhando de frente, orando para repreendê-lo? Eu quero falar sobre Gideão. Vamos pegar aqui como respaldo bíblico o livro de Juízes, capítulo 7, versículos de 1 a 7. Quando a palavra de Deus nos diz: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos Medianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os Medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda é muito povo. Faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, de modo que aquele que eu disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lambeia as águas com a sua língua, como os lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os Midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Esta é uma mensagem que muitos pastores não têm coragem de pregar. Esta mensagem é uma palavra que vai impactar o seu coração, mas para isso você precisa abrir seu coração, deixar que a palavra do Senhor faça morada em ti. Pois conhecereis a verdade vos libertará. E sem dúvida, a verdade é a boa e agradável palavra do nosso Deus. Quero falar de um evento grandioso que marcou a vida do povo de Deus. Quando um homem se propôs a fazer a vontade de Deus, este homem é conhecido por Gideão, em hebraico Gidom, alguém que saiu do nada, do abstrato, para se tornar um juiz, para se tornar uma ferramenta nas mãos do Todo-Poderoso. Mas também veremos o que acontece com aqueles que se metem no caminho de ungido por Deus. Por isso a Bíblia diz que coisa terrível é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Mas o enfoque se dará àqueles que estavam com Gideão em um propósito de livrar Israel de 7 anos de sofrimento e humilhação causado pelos inimigos, os povos amalequitas e midianitas. Eu quero chamar aqui a atenção de todo o povo de Deus que acompanha esta mensagem, chamar a atenção sua para a batalha, meus irmãos, pois nós sabemos e cremos que os dias estão cada vez mais difíceis e não podemos nos omitir da luta. E a palavra do Senhor nos alerta que Ele nos deu espírito de poder e não espírito de medo. Então vamos juntos conhecer a história de Gideão e seus 300 homens, e assim crescermos juntos e venceremos juntos os nossos inimigos. Mas quem era Gideão? Seu nome traduzido é o talhador ou destruidor. Também foi chamado Jerubaal, como está em Juízes 6:32, que significa Baal que se vire, e Jerubesete, está em 2 Samuel 11:21, que significa contenda com ídolo. Habitava na cidade de Ofra e foi escolhido por Deus de um modo muito extraordinário para libertar os israelitas do jugo dos medianitas, sobre o domínio dos quais Israel tinha sofrido pelo espaço de 7 anos. Os inimigos, eles eram cruéis, destruíam todos os anos os produtos da terra de Canaã, à exceção dos que podiam ser escondidos nos retiros fortificados, nas montanhas. Foi Gideão, o 7º juiz de Israel, que julgou os israelitas pelo espaço de 50 anos e também recusou ser o rei de Israel. Nos dias de Gideão, Israel abandonara Deus e estava numa condição muito debilitada, atemorizado por ladrões medianitas que saqueavam o país e faziam a vida intolerável. Este era o homem que Deus escolheu para livrar Israel das mãos dos inimigos. Agora analise aqui comigo a atitude de Gideão. Segundo suas próprias palavras, ele era pobre, alguém que aos olhos da sociedade não merecia crédito ou confiança. Mas se analisarmos bem, veremos que provavelmente durante a noite Gideão colhia o trigo e durante o dia ele malhava o alimento no lagar.
que era o lugar de se pisar a uva, pois o trigo era batido na eira e não no lagar. Isso nos mostra a vontade de Gideão em ter suprimentos para sua família, pois se não fizesse assim, os inimigos levariam seu alimento e deixaria sua família passando fome. Israel havia se desviado dos caminhos do Deus eterno e descambado para a idolatria, que em minha opinião é o pior de todos os pecados. Pois ao idolatrarmos uma entidade, estamos declarando desprezo pelo Deus verdadeiro. Então Jeová permite que inimigos se levantem para oprimir o povo, pois a brecha já estava aberta para a ação legal do inimigo de nossas almas. Assim, naquela época, levantaram-se os midianitas e os amalequitas. Juntos como insetos, eles vinham, e por 7 longos anos eles subiam e tomavam todo o alimento e arrebatavam todo o rebanho do campo, e para sobreviver, os israelitas escondiam alimentos em cavernas feitas nas montanhas calcárias. Os midianitas eram parentes dos israelitas, descendente de Midian, um filho de Abraão com Quentura em seu segundo casamento. Era um povo nômade que vivia no leste do Rio Jordão, no Mar Morto, ou seja, ficava do lado oriental de Gileade, Moabe, o sul de Edom, para o noroeste da África. Os amalequitas eram uma tribo também nômade, localizada no Negueb, na península do Sinai. Eram descendentes de Amaleque, neto de Esaú, como está em Gênesis 36, versículos de 12 a 36. Os midianitas e os amalequitas formavam a coalizão para ferirem a Israel. Sabe o que aprendo aqui? É que muitas vezes, ou na maioria das vezes, os nossos inimigos estão bem pertinho de nós, dentro da igreja, na nossa casa. Não é sempre assim? A Bíblia nos revela aqui que após uma conversa com um anjo do Senhor, que segundo alguns estudiosos foi uma teofania, Gideão conclama ao povo para irem para a guerra e ajunta um exército de 32 mil homens, aparentemente um bom número de homens, mas para conseguirem vencer o inimigo, cada um desse exército de Israel teria que matar cerca de 4 homens. Preste atenção nessa conta matemática. Com 32 mil homens, o exército de Israel tinha que ter homens capazes de derrotar 4 dos inimigos. Tinha 4 inimigos para cada soldado de Israel quando tinha 32 mil homens. Mas agora vem Deus e manda que Gideão faça e proclame dizendo que os covardes medrosos que voltem para casa. Eu penso que Gideão acreditasse que uns 50 ou 100 homens fossem embora. Mas para sua decepção, 22 mil homens eram covardes e assim só ficaram 10 mil homens. O que tornou a coisa ainda mais difícil, pois agora cada soldado israelita teria que matar 13 homens do exército inimigo. Novamente vem Jeová e acha que ainda é muita gente e manda que se levem os 10 mil para beberem a água na fonte que recebeu o nome de Fonte de Gideão. E Jeová diz que os que levasse a mão à boca lambendo como se faz um cachorro fosse posto à parte. Dentre estes, 9.700 se ajoelharam e beberam água como quem estava completamente displicente com o inimigo e assim foram dispensados por Jeová. Ficando apenas 300 homens que agora teriam que matar a fio de espada. Pense aí. Cada um tinha que matar 4.333 homens do exército inimigo. Pois eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que acompanha essa mensagem, que o agrupamento dos midianitas e amalequitas juntos tinha um exército de 135 mil homens. E Gideão tinha apenas 300 homens que, de acordo com as palavras do anjo, venceriam os inimigos. É quase difícil de acreditar que isso fosse possível, mas quando a palavra de Deus está empenhada no negócio, então não haverá derrotas. Você pode estar hoje diante da maior adversidade, da maior luta de sua vida, mas se entregar a sua vida a Jesus, sua vitória chegará, e então você cantará um hino novo, um hino de vitória, que vai lhe trazer muitas alegrias na vida. Alguns beberão de forma diferente, e para eles naquele momento algo sobrenatural aconteceu. E se você também souber de que maneira se portará diante do poço, o sobrenatural estará perto de você. Eu fico aqui a pensar, meus irmãos, por que Deus escolheria seu exército no momento de beber água? Ou por que muitos não chegaram a provar naquelas águas e pensar que 22 mil homens foram covardes e que 9.700 homens só foram displicentes, mas ainda assim 300 foram fiéis às palavras do Senhor Jeová? Aprendi que nossas atitudes mostram quem somos verdadeiramente para Deus. A fonte de Gideão é a resposta para muitas de nossas perguntas e também a solução para os nossos problemas, é o remédio na hora certa. Ainda hoje muitos desistem da batalha, mas Gideão conservou a fé na palavra que o Senhor lhe trouxe junto ao carvalho em Ofra. Manteve-se firme e fiel ao Deus de Israel, ao contrário de muitos dentre o povo de hoje. Mesmo lhe restando 300 homens, ele sabia que Deus estava com eles. Mas e agora o que fazer? Deus disse que Gideão venceria os midianitas, mas Deus não disse como isso iria acontecer. É aí que colocamos em prática algo que Deus nos dá em momentos difíceis.
Gideão sabia que precisava de uma estratégia e ele então conhecia o inimigo. Será que nós aprendemos algo sobre quem realmente é o nosso inimigo? Será que você sabe quem é aquele que quer lhe matar? Você sabe algo sobre Satanás? Gideão sabia que os medianitas eram um povo supersticioso e então ele chama seus 300 homens e diz a eles: amigos, chegou a hora da vitória, vocês creem? E eles disseram: cremos. E todos afirmaram: nós cremos sim. Então cada um volte à sua casa, pegue um vaso e uma tocha e volte aqui. Assim, os 300 homens corajosos foram e trouxeram tudo conforme Gideão havia dito. Agora cada homem tinha na sua mão esquerda um vaso e uma tocha na sua mão direita. Talvez pensamos, como eles usariam a espada então, se suas mãos estavam ocupadas? Gideão sabia que uma lenda medianita contava que os inimigos outrora derrotados voltariam para vingarem suas mortes, a morte dos seus entes queridos, mas com uma fúria incontrolável. Eles teriam no lugar da cabeça uma tocha de fogo. Assim Gideão mandou que os seus 300 homens cercassem o arraial dos inimigos e todos no mesmo momento iriam gritar, quebrando os vasos, acendendo as tochas. Imagine você, 135 mil homens ouvindo ao mesmo tempo o som de 300 vasos sendo quebrados e 300 homens gritando a mesma coisa, sendo cercado por tochas de fogo. O pavor tomou conta dos inimigos ao ponto que eles matavam uns aos outros e alguns poucos conseguiram fugir. Deus colocará um pavor no coração do seu inimigo, meu irmão, do seu inimigo, minha irmã. Se você for corajoso e fiel a ele, você vencerá, porque o seu inimigo reconhecerá que o Deus que está com você é maior do que aquele que está com ele. Posteriormente, aquele lugar em que Gideão teria levado seus homens para beberem água, que antes se chamava a fonte do terror e do medo, passou a se chamar a fonte de Gideão, pois ali se iniciou a vitória de 300 homens contra 135 mil inimigos. Mas com uma diferença, é que os 300 de Israel estavam na direção de Deus. Os 135 midianitas e amalequitas não estavam na direção de Deus, por isso perderam a guerra. Precisamos ainda hoje chegarmos à fonte das águas de Gideão. Dobre seus joelhos ainda hoje. Peça para o Senhor te fazer beber das águas da fonte de Gideão. Os 22 mil homens logo no começo se entregaram ao medo e à covardia, pois estes não tinham nada a ver com os verdadeiros vencedores e nem chegaram a beber da água da fonte de Gideão. 9.700 beberam das águas e mataram sua sede, mas foram displicentes, podendo ser surpreendidos pelo inimigo, pois se ajoelhavam e enfiavam a cara na água. E assim ainda hoje, muitos se entregam a Jesus e não mais vigiam, ficando vulneráveis ao ataque do inimigo e são derrotados, não provando do gosto da vitória. Porém, 300 homens, que são a minoria, beberam da água e mesmo na hora de saciar a sede, continuaram vigiando o inimigo para não serem surpreendidos, pois estes levavam a água até a boca e assim foram vencedores e provaram do milagre de Jeová no meio da batalha. Note que mesmo os 22 mil covardes e os 9.700 displicentes tiveram benefícios com a vitória dos 300 corajosos, pois agora Israel estava livre de seus inimigos e eles faziam parte desse povo, e penso eu que até chegaram a comemorar a vitória de seus inimigos, mas eles não estavam lá para contemplar a vitória que Deus havia lhes dado. A fonte de Gideão ainda hoje está a jorrar a água, mas quem beberá da fonte e continuará na peleja? Quem estará no local da vitória? Quem contará a história verdadeira sobre a derrota do inimigo? Agora pasmem seus corações, porque eu fiz uma conta matemática e cheguei a uma conclusão. 22 mil homens covardes correspondem a 69% do total. 9.700 displicentes correspondem a 30% do total. 300 homens corajosos correspondem a apenas 1% do total. E assim, meus amados, eu posso concluir esta mensagem com a seguinte colocação: 69% do povo que está dentro das igrejas são covardes. E se o anticristo viesse agora, eles se entregariam como ratinhos medrosos e encurralados, se borrando de medo. São pessoas que na verdade só querem a bênção e não querem sequer mover um dedo em prol da obra de Deus. 30% do povo que se chama de povo de Deus não passam de servos inúteis que vão aos cultos, mas de forma displicente tentam servir a Deus. Estes até chegam a serem abençoados e provam da água, mas nunca provarão da totalidade da bênção e jamais contarão como aconteceu a vitória. 1% deste mesmo povo são aqueles a quem Deus procura, pois o salmista diz que os olhos de Deus procuram os fiéis da terra, e o próprio Jesus diz que o Pai procura adoradores, não na adoração, mas adoradores para que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, com coragem e com atenção. Como está você com Deus? Você faz parte dos 300 ou dos 32 mil? Faça parte dos 300 e faça a diferença, porque Jesus está voltando para buscar a sua santa e imaculada igreja.